Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Deus abençoe. Olha para quem está perto, quem está longe. Fala assim: que bom que você veio. Bom te ver por aqui. E você pode sentar na presença do Senhor. Hoje é o nosso segundo culto. Já tivemos o culto de ceia de manhã. Foi uma grande bênção. Eu não estava aqui nem a pastora. É a primeira vez que a gente furou no culto da manhã. Mas tínhamos umas 80 pessoas aí de manhã participando da ceia. Obrigado ao pastor Anderson, que coordenou aqui a ceia de manhã, e também o pastor Jefferson, que estava no louvor aí. Queridos, olha só, antes da gente meditar na palavra, você que tem o seu celular, o seu smartphone, o seu telefone móvel aí, pegue na sua mão, por favor. Vou pedir que você nos ajude a compartilhar esta live. Nós estamos transmitindo. E hoje nós estamos com duas câmeras, tem uma cá, outra lá, uma mesa de corte. Amanhã, irmãos, amanhã à noite nós vamos ter um evento aqui na igreja. Antes disso, se você trouxe seus filhos, crianças juniores, Mr. Gabriel já está lá, o Mateus também, dupla dinâmica aí, firme e forte, né? E as meninas também, Fernanda e Companhia Limitada, para atender os seus filhos. Então, por favor, você pode encaminhá-los lá para o hall de entrada da igreja, e eles retornam antes da meia-noite, bem antes da meia-noite, né, irmãos? Ok? Então, olha só, amanhã nós vamos ter um evento aqui na igreja, então a gente já está treinando hoje aí. Você é convidado para vir. Vai estar conosco amanhã o pastor Itamar Paim, que é o coordenador nacional de células da nossa igreja. Vai estar aqui o pastor Parisotto, vai estar aqui superintendentes, secretários. É uma reunião de liderança para todos os líderes, os irmãos que são do CDL, do Conselho Diretor Local da igreja, os irmãos que são presidentes de grupos, de departamentos. Então todos estão convocados e você está convidado, se quiser vir. Inclusive o nosso diaconato, né, irmão Gilney, irmão André, aí todo o pessoal aí do nosso diaconato, precisamos de vocês. Amanhã o Tiago já mandou mensagem aí, precisamos de todos vocês aqui para ajudar a atender as pessoas. Começa às 8, bom é chegar um pouquinho antes, chegar às 3 da tarde, não, pode chegar umas 7, 7h30, né, para ajudar aqui. Você que quiser estar conosco está convidado. Agora você que pegou o seu celular, por favor, vai lá no YouTube, no canal Jair Mioto. É só você digitar YouTube no seu navegador, entrou no YouTube, digita Jair Mioto, você vai achar aí o nosso culto sendo transmitido ao vivo. Tem um delay, né? Tem um atrasozinho quando você abre, olha só. Canal Jair. Ó, é só você digitar YouTube. Está um pouquinho atrasado, né? Ok? Mas você vai lá, então, por favor, compartilhe essa live, assim mais pessoas são alcançadas. Você pode ir lá na setinha, se você não está inscrito, se inscreve no canal, aí vai lá na setinha, compartilha. Você pode compartilhar direto no feed do seu Facebook, pode compartilhar nos grupos do WhatsApp também, e assim mais pessoas são alcançadas pelo poder de Deus. Amém, Jesus? Mr. Jackson, tem algo roncando aqui, cara, se não é o meu microfone, é alguma coisa aí, né? Ok? Olha só. É um ponto aqui, quando eu estou aqui, isso é um super poder, ronca. Amém, Jesus? Acabou? Ainda tem. Então olha só, você que trouxe a sua Bíblia agora, hoje é noite de ceia, quem veio para participar da ceia também, então hoje é noite de ceia, e nós vamos meditar na palavra de Deus, porque noite de ceia é noite de nós falarmos algo um pouco mais profundo, algo para quem quer trabalhar no reino de Deus, quem quer fazer algo para Jesus aí. Quando nós participamos da ceia, nós entendemos que nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a noiva, somos a igreja, então nós entendemos que não somos apenas consumidores da obra de Deus, mas nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então diga comigo, discípulo do Senhor Jesus. Então quero falar para você sobre o que é ser um discípulo do Senhor Jesus. Olha só, a Bíblia fala no Evangelho de João 3 vezes sobre características, marcas de um discípulo. O que é ser um discípulo? Quais são as características, os requisitos de um discípulo do Senhor Jesus? João capítulo 8, você que trouxe a sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, olha só,
Isso, a Bia já colocou aí na tela. João 8,31. Jesus dizia aos que acreditavam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então a primeira característica de um discípulo do Senhor Jesus, ele permanece na palavra. Quem é discípulo de Jesus ama a palavra de Deus, ama meditar na palavra, ama obedecer a palavra. Tiago capítulo 1 versículo 22 diz assim, que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. De nada adianta a gente ouvir e não obedecer. Então nós devemos ser ouvintes e praticantes. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós meditamos e conhecemos a palavra de Deus, mais nós nos afastamos do pecado. Eu gosto de uma frase que eu anotei na minha Bíblia quando eu estava nos primeiros passos de fé na igreja. Eu anotei, não lembro agora o nome do pastor, do autor, é uma frase um pouco antiga. Ele diz assim: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Quem está entendendo? Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu medito na palavra, mais eu me afasto do pecado, mais eu me afasto das coisas erradas, porque eu vou conhecendo o Senhor Jesus através da palavra. Então o discípulo, ele permanece na palavra, ele entende, ele obedece, ele tem uma vida voltada a um processo de santificação, de obediência à palavra de Deus. Ele procura seguir a palavra de Deus, obedecer, fazer conforme a palavra, adequar a minha vida à palavra de Deus. Então, quando nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós vivemos de acordo com a palavra. Tudo nós devemos conferir na palavra. Deus nunca vai falar algo divergente da sua palavra. Então o discípulo, ele conhece a palavra, ele vive pela palavra, ele ama a palavra de Deus. Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus? Agora a pergunta de $1 milhão. Quem já leu toda a palavra do Senhor, pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão, levanta a mão. Olha aí, aleluia. Você que não leu, começa hoje. Nós temos um cronograma de leitura bíblica. Eu já li 7, 8 vezes toda a palavra de Deus. Aí quando você vai usando um cronograma, você vai lendo e vai anotando, está ali o cronograma. Quando vai passando o tempo, passa os meses, daqui um ano e pouco, quando vê, você já leu toda a Bíblia. Então medita na palavra, leia a palavra. Quem é discípulo, ele permanece na palavra. Segunda característica, João 13:34. Jesus fala assim, falando sobre as características de um discípulo do Senhor. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A segunda característica do discípulo é o amor. Irmãos, Deus é amor. Não existe cristianismo sem amor. E com o amor vem a compaixão, com o amor vem a misericórdia. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu amo a Deus, mas não estou me preocupando com mais ninguém. Não, a Bíblia diz que esse é mentiroso. Porque como alguém pode dizer que ama a Deus, que não viu, se não ama o seu irmão que está vendo? João 4:20. Se achar aí, Bia, coloca por favor. João 4, aliás, é 1 João 4:20. 1 João 4:20. A maneira que demonstramos que amamos a Deus é amando os nossos irmãos. E Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou. Peraí, eram 10, agora vai ser 11, que novo mandamento é esse? Não, é que ele só aperfeiçoou. Ele colocou assim, ó, antes era amar o próximo como a si mesmo. Agora ele fala assim, amar como eu amei. Talvez porque Deus foi entendendo, né, com o passar do tempo, Deus percebeu que com o passar do tempo tem gente que não se gosta, né? Que se amar o próximo como a si mesmo, tem gente que não gosta de si mesmo. Você conhece alguém que não se gosta? Eu conheço gente que fala assim, eu me odeio. Você conhece? Não. Às vezes fala até brincando, mas fala. Então aqui não é amar como a si mesmo, mas é amar como Jesus amou. E como ele amou? Com amor sacrificial. Então nós precisamos entender, viver isso.
Pastor, mas eu não tenho isso, eu tenho dificuldade de relacionamentos. Peça para Deus gerar isso em você. Fala assim: Pai, gera em mim esse amor, essa compaixão, essa misericórdia, e nós amarmos não só a Deus, mas os nossos irmãos, a nossa família. Irmãos, amor não é só palavra, amor é atitude, amor é gesto, amor é nós sacrificarmos. Quem ama faz o que não gosta. Tem pessoas que sabem, quero fazer só o que gosto. Coitado desse, né? Espera que a vida vai te encontrar por aí, você vê se faz só o que gosta. Quem faz só o que gosta, vai acabar tendo que fazer o que não gosta. Porque quem ama faz o que não gosta, para agradar a pessoa, para cuidar da pessoa. É igual quando você vai dar um presente. Quando eu vou dar um presente para minha esposa, por exemplo, eu vou dar um presente que eu gosto, ou vou dar um presente que ela gosta? Quem está entendendo? Então, para amar, irmãos, nós precisamos sacrificar. Para nós entendermos as pessoas, fazermos algo pelas pessoas. Amar é com atitudes, é com gestos. Ontem lá em Chapecó, eu fui no funeral do Miguel. Não sei se alguém acompanha a história do Miguel Petrovski. Ele estava há alguns meses já, acho que o Tiagão acompanhou, né? Alguns meses com uma doença que não tinha cura. E ele já era para ter morrido alguns meses atrás. Mas Deus deu para ele uma sobrevida, e ele foi se recuperando, e aí ele começou a fazer lives, nós fizemos movimento, ajudamos, né, Marli, até financeiramente, e ele começou a fazer lives, começou a fazer movimento, começou a ganhar almas para Jesus. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor, reconciliou, voltou, se transformou num evangelista, num pregador, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor. E ontem, aprove ao Senhor recolher o seu servo, um menino, um jovem. Sabe, irmãos, na eternidade, nós não vamos levar nada, e o legado que nós vamos deixar aqui, é aquilo que fizemos na vida das pessoas, aquilo que toca a vida das pessoas. Então a maneira de amar a Deus é amar o próximo. Quem é discípulo do Senhor Jesus aí? E eu pergunto, você está amando o seu próximo? E eu vou dizer algo para você: as pessoas mais difíceis da gente amar são as mais próximas. Olha como Deus é sábio, né? Porque é fácil a gente amar o pessoal da Ucrânia. Meu Deus, eu estou apaixonado por esse pessoal. Até o presidente, eu estou gostando dele. Orando, abençoando, é fácil. Mas está lá longe, né? Está lá, não sei aonde. É fácil a gente amar alguém lá não sei aonde. O difícil é amar aquele que está contigo todo dia. Porque as pessoas que mais vão te magoar, que vão te chatear, que vão te incomodar, te estressar, quem são? Dá uma olhadinha assim, só com o cantinho do olho assim. Quem? Hã? Mas também as pessoas que mais você vai incomodar e estressar, quem são? Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia é sábia, é tremenda. Amar o nosso próximo, aquele que está perto. Porque a gente convive, irmãos. E quando a gente convive, nossa, é desconforto, é ter que abrir mão, né? É a fila do banheiro lá na casa, já dá um B.O., né? Quer ver família grande, né? Na hora de sair, ontem também a gente foi num casamento. Olha o que é a vida de um pastor, né, irmãos? À 1 da tarde estava no funeral, às 6 da tarde estava num casamento. É um conjunto de emoções, né? Mas não é assim. Ontem, para ir para o casamento, a gente saiu, foi para Chapecó, já a pastora foi na segunda-feira, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, a pessoa veio com uma semana de antecedência, e pergunta se chegou no horário. Pergunta, não vou responder, não vou, porque eu estou a perigo aqui, né? Menos de 5 metros, a pessoa não era o tiro, né? Se tivesse lá em cima, eu até respondi. É normal, irmãos, é a fila do banheiro, é quem mexeu no meu queijo, né? Aliás, quem mexeu nas minhas coisas, você vai sair. Quem é casado aqui? Quem é casado? Né? Toda mulher, eu não sei, eu acho que não é só lá em casa, eu acho que toda mulher tem o dom de tirar as coisas do marido do lugar. Ou é só lá em casa? Todo marido tem dificuldade de enxergar para achar as coisas. Meu Deus do céu. E eu sou assim, mas eu deixo tudo organizadinho no dia anterior. No outro dia é só acordar.
A gente foi lá, tinha roteiro, sexta-feira começava às 6 da manhã, tudo arrumadinho, né? Aí você vai assim, cadê aquela camisa que estava aqui? Não, eu tirei dali e coloquei lá no outro lugar. Onde você colocou? Lá naquele quarto. Naquele quarto. Meu Deus, e agora? Né? Senhor Jesus. Então, queridos, é a convivência, sabe? A gente demonstra no dia a dia. Por isso que o casamento é a coisa mais fantástica que tem. O casamento é para te moldar. O casamento é de Deus. Fala assim, casamento é de Deus. A aliança do casamento é comparado com Cristo e a igreja, porque é convivência. Família é de Deus. Fala assim, família é de Deus. Por isso que você tem que amar a sogra. Pensa, irmãos, 3 dias com a sogra, né? Sogrinha linda, né? Abençoada. Aleluia, Jesus. Então, queridos, entenda isso. O amor é no dia a dia. E o amor não morre por grandes coisas. Grandes problemas a gente se une. Ele morre no dia a dia. Falar nisso, quinta-feira é a nossa live com os casais. Então, queridos, fala para a pessoa do seu lado assim, fala assim, tem que me amar, irmão. Tem jeito. Fala assim, sinto muito, mas tem que me amar. É o amor, é viver o amor. Então nós temos que viver isso, nós somos discípulos, é no dia a dia, é na paciência. O casamento é fantástico por causa disso, porque no casamento eu sou confrontado. Ninguém me conhece melhor. Por isso que tem que ter cuidado quando fala as coisas na frente da esposa. Ou você combina em casa antes, ou você, né? Que às vezes você está falando assim, né, amor? É. Que ninguém conhece você melhor que sua esposa, melhor que seus filhos, seus pais. Por isso que a família é algo fantástico. É para eu entender que nem sempre eu estou certo. Eu não sou dono da razão. Fala para a pessoa do seu lado assim, eu não sou dono da razão. Fala aí. Eu não sou dono, eu também erro, eu também falho. É na família que a gente aprende a pedir perdão, que a gente aprende a suportar uns aos outros. E suportar tem 2 sentidos, é dar suporte, né? Abençoar, promover, elogiar, motivar, mas também suportar mesmo. Tem dias que a gente tem que se suportar. Isso é o amor sendo trabalhado em nós. Já pensou se eu vou fazer só o que eu quero e tudo do meu jeito? Não, eu quero ser moldado. Essa que é a maravilha do cristianismo. Irmãos, é a igreja, é comunidade, é estarmos juntos, é aprender um com o outro, é a gente tolerar, relevar, é a gente ser moldado, ser corrigido, é a gente crescer junto. Quem é discípulo do Senhor Jesus? Fala assim, amor. É muito fácil falar de amor em poesia, o difícil é viver o amor. Quem quer viver o amor no dia a dia? Lá no seu trabalho, na sua empresa, amar as pessoas, é sinal de quem é cristão, é sinal de quem vive com Deus. Irmãos, o que importa nessa vida não é o que nós temos, mas é as pessoas que estão conosco. E eu pergunto, eu estava falando do Miguel, eu ontem ajudei a carregar o caixão, estava lá quando chegou o caixão, e eu pergunto, se Jesus te levar hoje, não desejo isso para você, que Deus te dê vida longa, vai que a gente vai ser arrebatado hoje, melhor ainda, né? Arrebatamento da igreja. Mas se Jesus te levar hoje, você tem 6 amigos para carregar o caixão? 6 amigos de verdade? Esses dias, num funeral, não tinha ninguém. Ninguém. Por quê? Porque nós não somos uma ilha, irmãos. Não adianta a gente se isolar, a gente tem que conviver com as pessoas. Quem quer ter muitos amigos aí? E quem quer ser amigo? Todo mundo quer ter amigo, agora ser amigo. E ser amigo, sabe o que é? É conhecer todos os defeitos do pastor Adolfo, e ainda assim eu gosto dele, cara. Como é que pode? Meu Deus do céu. Isso é ser amigo, companheiro, parceiro, quem está entendendo? Você conhece todos os defeitos da pessoa, mas é meu amigo. Está entendendo? Então, queridos, que a gente possa viver esse amor, sabe? Se Jesus te recolhesse hoje, você não ia pensar assim, 10 minutos antes de partir, você não ia pensar assim, porque eu podia ter comprado isso, porque eu podia ter isso, aquilo, porque o carro podia ser outro, não. Sabe o que você ia pensar? Você ia pensar assim, poxa, eu podia ter gasto mais tempo com meus filhos. Não é assim? Na hora da morte, eu nunca vi alguém dizer assim, eu podia ter ganhado um pouquinho mais de salário.
Na hora da morte é duas coisas sempre que contam. Se a gente está com Cristo, primeiro, absoluto, e o segundo, é as pessoas. A gente quer mais um pouquinho de tempo com as pessoas. Então ame, querido. Cristianismo é amor. Quem quer essa semana viver esse amor? Quem quer a partir dessa semana viver sempre esse amor? Então entenda isso no seu coração. O cristianismo é amar as pessoas. Nós somos todos falhos, imperfeitos. Graças a Deus, irmãos. Senão o pessoal já está fazendo estátua para adorar a gente aí. Nós somos todos falhos. Olha a Bíblia, os personagens da Bíblia, todos falhos, imperfeitos. Por isso que só louvor e adoração é só um. É só para Deus, só para Jesus, só para a Trindade e o Espírito Santo, só Jesus. É Ele a nossa referência. Então, vamos amar, queridos, que assim seremos discípulos. Terceira característica, João 15. E João 15 eu vou fazer o contexto aqui pela ceia, que nós vamos participar. João 15, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é tirada. Olha aí, Jesus é a videira, nós as varas. Estamos ligados em Cristo, amém? Mas se a gente não der fruto, eu não quero ser cortado. Quem quer produzir fruto? Terceira característica do discípulo: ele produz, ele frutifica, mas limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Por isso que às vezes, irmãos, esse limpar, esse podar, é Deus às vezes nos corrigindo, nos ajeitando para a gente ir para o próximo nível, para a gente crescer, para a gente produzir mais. Porque às vezes o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar além. Quem quer aprender cada vez mais? Eu quero, irmãos, quero que Deus me corrija cada dia para eu melhorar, para eu ir além. Então, quando nós somos podados, limpos, orientados por Deus, glória a Deus, porque Deus só repreende aquele a quem Ele ama. Eu digo que o contrário do amor nem sempre é o ódio. Às vezes o contrário do amor é a indiferença. Porque quem não ama é igual aquela música: tô nem aí, tô nem aí. Quem não ama não faz nada pelo outro. Se você não ama a pessoa e você vê a pessoa indo por um caminho mau, o que você vai fazer? Não é problema meu, tô nem aí. Mas se você ama, você vai até se indispor com a pessoa. Olha o mistério do amor. Quem ama, ele ama tanto a ponto de vez em quando fazer uma encrenquinha com a pessoa. De vez em quando chega: ô meu filho, rapaz, isso aí está errado, cara, você não está vendo que você vai cair no fundo do poço? Essa é a atitude de quem ama. Quem é seu amigo, ele te defende em público, mas em particular, de vez em quando. Quem tem amigo assim? Eu tenho um monte de amigos assim. Rapaz, os caras falam bem de mim, me agradam, nossa, em público, mas tu não sabe o que esses caras falam para mim em particular. Você precisava ver eles falando comigo em particular. Meu Deus do céu. Esse é o amigo. Esse é o que te ama. Esse é o teu pai e a tua mãe que te corrige. Graças a Deus pelo teu pai e tua mãe que se importam com você e te corrigem. O ruim seria se seu pai e sua mãe não dissessem nada e viesse você indo para um caminho ruim e não falasse nada. Quem ama fala alguma coisa. Quem ama corrige. E Deus só corrige aquele que ama. Por isso que Ele limpa a vara que dá fruto. Você está frutificando, você está crescendo. De repente vem uma bronca, de repente vem uma situação para te corrigir. Ao invés de você ficar chateado, você tem que se alegrar. Oh, que bom, cara, isso é para eu melhorar. A repreensão no início ela parece amarga, mas depois ela é doce. Você vai entender, sabe que pensando bem, na verdade eu estava errando ali mesmo. Nós todos, irmãos, temos pontos cegos, sabe? Quem já dirigiu na ponte aqui? Aliás, agora tem 3 pontes, né? Mas estou falando nas pontes, não na ponte velha que agora está nova, né? Aliás, está uma confusão, né? O pessoal fala na ponte nova. Nova? Não, mas essa aí já tem mais de 100 anos, cara. Não, já está, não sei com quantos anos ela. Não, ponte velha está aqui. É nova para andar, né? Mas é a ponte velha, Ercílio Luz. Mas quem já andou nas outras 2 pontes aqui, de carro? Ó, você está andando aqui, tem 4 pistas, ok? E o que você faz? Você quer mudar para a pista da direita. Você joga a seta para cima e vai. Quando você vê, tem um carro do teu lado. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque tem um ponto.
Assim é na nossa vida. Eu tenho pontos cegos. Por isso, você e eu precisamos de amigos, de mentores, pastores, líderes, para nos ajudar. E às vezes, está ali do seu lado a sua esposa, que enxerga o seu ponto cego, e você, ao invés de agradecer, você fica reclamando. Eu tenho que agradecer, que de vez em quando lá em casa, né, alguém chega, você não está vendo? Eu não estou vendo. Que agradecer, irmãos, graças a Deus que se importa com você. Aliás, quem é casado, enquanto sua mulher está falando, e às vezes até reclamando, glória a Deus. O dia que ela parar de falar, aí não se preocupa. O dia que ela falar assim, agora não digo mais nada. Ou não, pode continuar, pode falar. O dia que ela falar assim, né, fala assim, agora não digo mais nada. Aí nós estamos fritos. Deixa falar. Porque senão o que se importa. Amém, Jesus? Então Jesus fala aqui, ó, a vara que está limpa, que está produzindo, a vara que dá fruto, aliás, que está produzindo, ele limpa para que dê mais fruto. Quem quer ser limpo? Quem quer ser transformado? Eu quero cada dia produzir mais frutos. Versículo 2, aliás, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra, ó amor à palavra. Versículo 4, estejam em mim e eu em vocês, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vocês, se não estiverem em mim. Se não estivermos em Cristo, não podemos produzir. Eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, não dá. Mas quem está em Jesus, dá muito fruto. Esse fruto, irmãos, é o fruto. Que fruto é esse? É o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio, etc. O fruto do Espírito. É o fruto de uma vida digna diante do Senhor. Não pode ser uma hipocrisia, a gente ser uma pessoa aqui na igreja e outra lá fora, não. Nós temos que ser cristãos na casa de Deus e na nossa casa, na empresa onde estivermos. Mas o fruto que mais agrada a Deus é quando ganhamos almas. Um dos maiores sinais de que você realmente teve um encontro com Deus é quando você começa a ter amor pelas pessoas, amor para ganhar almas, para falar de Jesus, para testemunhar. Às vezes Deus coloca no ônibus, Deus coloca no trabalho, Deus coloca na empresa, no avião, alguém aí para você falar de Jesus, para você testemunhar, para você trazer para a igreja, seu amigo, seu colega de faculdade. O maior fruto para Deus é quando nós geramos almas, vidas para Cristo. E aí ele segue, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Eu quero estar em Cristo. Como a vara seca, e colhem e lançam no fogo e ardem. Eu não quero isso para mim. Eu quero estar com Cristo. E olha só, ó o mistério. Se não estiver em Cristo, o fim é o quê? É o inferno. Eu quero estar em Cristo. Mas se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Olha o primeiro ponto, a palavra em mim, permanecer na palavra. Deus responde a minha oração. Deus abençoa. E o versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês produzam muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Então, terceira característica de um discípulo, produz muito fruto. Muito fruto para Deus, muito fruto para Jesus. Ele frutifica, ele traz pessoas para Cristo, ele vive para Cristo, ele se importa com o reino de Deus, ele está engajado na obra de Deus. Você quer ver, eu até trouxe aqui uma anotação, para você ver a diferença entre o cristão e o discípulo. Então olha só, o discípulo, ele vive na palavra, ele permanece na palavra, ele vive no amor de Cristo, ele ama como Cristo, é o amor incondicional, e ele produz, ele dá frutos, ele ganha almas, ele cuida de vidas, ele se importa pelas pessoas. Olha só, às vezes, é fácil a gente ser cristão, mas discípulo é um nível acima. Ser cristão já é bom, glória a Deus, estamos em Cristo. Na verdade não devia ser cristão, devia ser cristinho, né? Parecido com Cristo, né? Os gordinhos que gostam, cristão, né? Os magrinhos, cristinho. Devia ser cristinho, parecido com Cristo. Cristão quer dizer isso. Mas cristão, ótimo, está com Deus, recebeu Jesus, mas mais do que cristão, é ser discípulo. Sabe qual é a diferença? Olha só, às vezes ser cristão é esperar pães e peixes. Ser discípulo é ser um pescador. Quem está entendendo? Olha a diferença, é um nível acima. Ser cristão é lutar por crescer. Ser discípulo é lutar por crescer e reproduzir-se. Trazer vidas para Cristo. Ser cristão é pedir oração por si. Ser discípulo é pedir oração por si, mas também orar
pelos outros. Quem está entendendo? Está se entendendo? É orar pelos outros, é um nível acima. Ser cristão é ser dizimista. Ser discípulo é ser dizimista, ofertante, provedor e ajudador da família, do próximo e dos irmãos. Olha a diferença. Cristão muitas vezes precisa ser estimulado. O discípulo já estimula os outros. Por quê? Porque ele está firmado em Cristo. O cristão às vezes necessita de eventos e festas para se alegrar. O discípulo já vive em festa porque tem um coração alegre. Cristo em mim. O cristão pode reclamar, murmurar. O discípulo entendeu que tem que negar a si mesmo. Negar o meu eu. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O cristão pode ser condicionado pelas circunstâncias. O discípulo, nas circunstâncias, aproveita para exercer a sua fé. Uma luta, uma batalha, ou é uma guerra, não, é uma oportunidade para mostrar Cristo na nossa vida. Está percebendo a diferença? É uma outra mentalidade. Olha só, o cristão, principalmente no início, exige que outros o visitem. O discípulo visita outros. Visita para falar de Jesus, vai no hospital, vai na casa. O cristão busca promessas para a sua vida na palavra. Ótimo, está buscando as promessas de Deus, ótimo, mas o discípulo é um nível acima. O discípulo busca obedecer a palavra para que as promessas se cumpram na sua vida. Não, isso eu vou repetir para você entender bem. Quando a gente começa como cristão, o que a gente faz? A gente busca as promessas na palavra. Quero isso, quero aquilo. Quando somos discípulos, nós entendemos, nós então obedecemos a palavra para que as promessas se cumpram na nossa vida. Amém, Jesus? Olha o mistério, irmãos. É um nível acima. O cristão, muitas vezes, só pensa em si. O discípulo pensa em si, mas pensa nos outros. O cristão adora na igreja. O discípulo vive adorando. Não é só na igreja. Adoração é um estilo de vida, não é só na igreja. O cristão pertence à igreja. O discípulo é a igreja. Olha a diferença. O cristão vale, sim, maravilhoso, vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. É muito mais, é outro nível, é potencializado. O cristão espera por milagres, o discípulo provoca milagres. Não, esse eu vou falar de novo. O cristão espera por milagres, amém, irmão, glória a Deus, quem sabe você está nessa fase, glória a Deus pela tua vida. Mas já você vai ser promovido a discípulo e você vai ser um provocador de milagres. Pode aplaudir o Senhor. Olha só, o cristão de muito tempo na igreja pode virar um problema para a igreja. O discípulo que muito tempo está na igreja vira um problema para as trevas, para o diabo. Olha só, o cristão sonha com a igreja ideal, o discípulo se entrega para ser a igreja ideal. A meta do cristão é ir para o céu, glória a Deus. A meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu e não ir para lá sozinho. É levar alguém consigo. O cristão espera por um avivamento. O discípulo vive em oração, santificação e constante avivamento. O cristão, às vezes, se coloca como sócio, como cliente da igreja. O discípulo é servo de Deus, da igreja e dos irmãos. Ele não é cliente, ele está para servir. O cristão dá desculpas para o trabalho. O discípulo responde: eis-me aqui, Senhor. Irmão, precisamos fazer isso, amanhã tem evento aqui na igreja, você pode vir para ajudar? Não, pois é, não sei o quê. O discípulo diz: eis-me aqui, pastor, estou aqui para servir. Estou aqui, pastor, se precisar limpar banheiro, precisar cuidar os carros, se precisar estar aqui ajudando o diaconato, eu estou aqui para servir, irmãos. Servir na obra de Deus é uma grande bênção, sabe? Tem pessoas que às vezes estão à beira da depressão, do desânimo, porque não se ocupam. E digo para você, não tem coisa melhor do que se ocupar na obra de Deus. Você tem uma meta, um foco, um objetivo. Quero trabalhar, pastor, quero ajudar aí com as crianças, com os jovens, com os casais. Se coloca à disposição, trabalha para Jesus. Nós não somos clientes da igreja, não. Nós somos servos, somos filhos. Somos discípulos do Senhor Jesus.
O cristão preocupa-se em pregar o evangelho para ganhar almas. Ótimo. O discípulo entende que precisa pregar para ganhar almas, mas também cuidar, consolidar e fazer outros discípulos. É outro nível. O cristão espera a recompensa para dar. O discípulo é recompensado porque dá. O cristão dá por obediência. O discípulo dá por gratidão. Os cristãos se reúnem para buscar a presença. O discípulo já carrega a presença dentro de si através do Espírito Santo. Olha só, o cristão espera um avivamento. O discípulo é parte do avivamento. O cristão quer ser servido. O discípulo é servo. Quer servir a Deus, a igreja, os pastores, os irmãos, os amigos, a família. O cristão vive pedindo para que os outros orem por ele. O discípulo ora por si e pelos outros. O cristão luta para ser um frequentador da igreja. O discípulo, além de frequentador, membro, ele também se preocupa em ser a igreja. O cristão se conforma em apenas ouvir a pregação. O discípulo, além de ser um bom ouvinte, é praticante e também passa aos outros o que aprendeu. O cristão gosta de carinho, de afagos. O discípulo também gosta, mas gosta do serviço e do sacrifício pela causa de Cristo. Olha a diferença, o cristão é contribuinte, o discípulo é dizimista, ofertante, fiel e constante. O cristão vê o problema, o discípulo ora pelo problema e busca a solução. O cristão deseja ter luz para ver o caminho, o discípulo está em Cristo Jesus, que é a luz deste mundo. O cristão deseja uma igreja avivada, o discípulo é promotor de avivamento. O cristão da igreja se conforma em saber que Deus se faz presente. O discípulo quer ser cheio da presença. O cristão solicita oração por suas necessidades. O discípulo tem uma vida de oração. O cristão entende que a igreja é a casa do Pai. O discípulo, além da igreja, procura fazer da sua casa uma casa do Pai, e na sua casa também um altar de adoração. O cristão é valioso, o discípulo é imprescindível, é indispensável. O cristão nem sempre é discípulo, mas todo discípulo é um cristão assíduo na obra de Deus. Há cristãos que na hora do vendaval são os primeiros a fugir do barco. O discípulo, porém, na hora do vendaval, permanece firme, fiel, leal, crendo que o Senhor Jesus vai se manifestar. Há cristãos que, quando sabem de problemas, na igreja, na vida dos outros, das pessoas mais prósperas, criticam, fofocam, difamam. Os discípulos, porém, choram, oram, aconselham, intercedem. Há cristãos que, no momento de ocasiões festivas, se esquecem de Deus. Carnaval, festa, tanta coisa por aí. Os discípulos, porém, aproveitam as ocasiões festivas para falar do amor de Deus, para falar do amor de Jesus. Há cristãos que na igreja são uma coisa e em casa são outra. O discípulo procura ser a mesma pessoa, transparente, sincera, leal, confiável, onde ele estiver. Há cristãos que só buscam direção de Deus quando passam por lutas. O discípulo vive na presença de Deus, independente das circunstâncias. O cristão dá porque se pede, o discípulo dá porque ama. O cristão faz aquilo que se manda e se pede, o discípulo faz além. O cristão só quer ouvir sermões que amaciam o seu ego, mas o discípulo quer ouvir sermões que tratem o seu caráter. Olha a diferença. O cristão carnal, vou colocar aqui, não aceita correção nem disciplina. O discípulo vê nisso uma oportunidade para crescer e amadurecer. O cristão, às vezes, é rancoroso, melindroso, demora a entregar 100% do seu coração para Cristo. O discípulo é perdoador e misericordioso. O cristão, às vezes, reclama da distância para vir à igreja. O discípulo atravessa fronteiras e ainda dá carona para trazer gente para a igreja. Olha a diferença. O cristão precisa ser motivado para viver. O discípulo é motivador de vidas. O cristão ama quando é amado. O discípulo ama incondicionalmente.
O cristão lê a Bíblia nos cultos. O discípulo lê e medita todo dia na palavra, porque ama aprender a palavra de Deus. O cristão descompromissado só ora, jejua e lê a Bíblia em meio a lutas e provações. O discípulo, porém, faz isso constantemente, porque precisa se alimentar e cultivar maior intimidade com Deus. O cristão, sem estrutura bíblica, vive correndo atrás de profetas. O discípulo é boca de Deus na terra. Queridos, o cristão fala assim, ó, a igreja que eu congrego, o pastor da igreja, o discípulo fala assim, ó, a minha igreja, o meu pastor, porque ele faz parte. Então, queridos, olha as grandes diferenças daquele que é um cristão, que amém, já é bom, e daquele que é um discípulo do Senhor Jesus. Por fim, os cristãos são transformados, às vezes, e influenciados pelo mundo. Os discípulos do mundo. Amém, Jesus? O que você quer ser? Somente um cristão ou um discípulo do Senhor Jesus? Quem quer ser discípulo do Senhor Jesus? Então fica em pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Hoje é noite de ceia. Mas antes de participarmos da ceia, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Às vezes, meus irmãos, nós somos só consumidores da igreja, da obra de Deus. Eu não quero ser consumidor, não. Eu quero ser servo, eu quero ser filho, eu quero produzir no reino. E nessa oração, quero que você junto comigo fale para Deus, fala assim: Pai, eu quero ser não somente um cristão. Jesus disse: ide, fazei discípulos. Eu quero ser um discípulo. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos com a tua igreja agora, ministramos a tua palavra, Pai, e não queremos, meu Deus, ser apenas cristãos, não queremos, meu Deus, apenas viver, meu Deus, um rótulo na nossa vida, mas mais do que cristãos, nós queremos ser discípulos de Cristo, queremos viver para ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, gera isso em nós, Pai, gera em nós, meu Deus, este amor pela tua palavra, que nós possamos, meu Deus, amar a tua palavra, honrar, respeitar a tua palavra, obedecer a tua palavra. Pai, hoje é noite de ceia, nós não queremos, meu Deus, flertar com o pecado, não queremos, meu Deus, fazer coisas erradas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, corrige as nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor, pedir o teu perdão, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Se erramos, meu Deus, em não obedecer a tua palavra, se erramos, meu Deus, por palavras, por pensamentos, por atitudes, mas se erramos também por omissão, por negligência, por relaxamento, por estarmos indiferentes à tua obra nesta terra, por vivermos só para nós mesmos, perdoa-nos, Senhor. Oh Pai, tem misericórdia de nós, queremos ser verdadeiramente teus discípulos, queremos amar, meu Deus, gera isso em nós, Pai. Arranca, meu Deus, de nós todo o egoísmo, toda a arrogância, toda a prepotência. Meu Deus, muitas vezes queremos só ser servidos, mas não queremos servir a ninguém, não queremos servir a Ti, Pai, a igreja, a obra, a liderança. Meu Deus, arranca de nós, Pai, todo o egoísmo, ensina-nos a servir, ensina-nos a amar a nossa família, a ter paciência, a perdoar, ensina-nos, meu Deus, a aceitar a correção, gera isso em nós, Pai, queremos ser teus discípulos, oh meu Deus, e queremos produzir frutos, queremos ter resultados, a tua palavra diz: pelo fruto se conhece a árvore. Pai, que não sejamos envergonhados, que não tenhamos uma vida dupla, que não sejamos hipócritas, Pai, mas que tenhamos frutos dignos de arrependimento, que possamos viver o fruto do Teu Espírito, que tenhamos resultado, meu Deus, uma fé de resultados na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no trabalho. Ajuda-nos, Senhor, mas também que possamos produzir frutos no Teu reino, que possamos ganhar almas, Senhor,
cuidar de vidas, de pessoas, ganhar nossos amigos, nossos familiares para Jesus. Usa-nos, Senhor, para orar, para testemunhar. Usa-nos, meu Pai, que sejamos verdadeiramente teus discípulos. Assim nós oramos e te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem quer ser discípulo do Senhor, levanta as mãos, diga: Pai, gera isso em mim. Diga: eu quero amar a tua palavra, guardar a tua palavra, obedecer a tua palavra, permanecer na tua palavra. Diga: Pai, gera em mim o amor pelas pessoas. Diga: Pai, arranca de mim todo egoísmo, toda vaidade, toda arrogância. Ensina-me, Senhor, a amar as pessoas, a amar a minha família. Ensina-me, Deus, a viver o amor sacrificial. Diga: Pai, ajuda-me a fazer aquilo que até eu não gosto de fazer, mas por amor eu quero fazer, pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Diga: Pai, eu não quero ser envergonhado. Diga: Pai, eu quero testemunhar o teu nome, eu quero ganhar almas, eu quero cuidar de vidas. Diga: Pai, eu quero produzir frutos dignos de arrependimento. Diga: Pai, eu quero viver o fruto do teu Espírito. Gera em mim, transforma-me, Pai. Eu quero viver como uma nova criatura, quero negar a mim mesmo e viver para ti. Diga: Pai, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá instrução, direção, para ser verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora olha só, diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Curve a sua cabeça agora. Nós vamos ter um minuto de reflexão antes de participarmos da ceia. Curve a sua cabeça. Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, 23. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vocês. Fazei isso em memória de mim. Também depois, tomando o cálice, isso é meu sangue, o sangue Novo Testamento. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso nos examinamos, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nos examinamos, nos arrependemos, pedimos perdão, pedimos ajuda do Senhor para transformar nossas vidas, e depois então participamos. Pastor, mas eu errei nesta área, eu errei naquela, então não vou participar da ceia. Não, querido, é exatamente o contrário. É na mesa da ceia que a gente reconcilia com Deus, que a gente se arrepende dos nossos pecados, pede força a Deus e participa da mesa do Senhor, para receber força, para ter comunhão com Ele, para lembrar da morte e do sacrifício do Senhor Jesus. Faz a tua reflexão na presença do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Reconhecemos, Pai, nossas limitações, nossos erros, nossas falhas. Ajuda-nos a melhorar, Pai. Oh, Pai, nós queremos ser a tua obra, Senhor. Oh, Pai, nós somos o vaso, tu és o oleiro. Quebra, transforma, Senhor. Arranca de nós, Pai, tudo que não provém de ti. Arranca de nós, meu Deus, tudo que nos afasta de ti, Pai. Que possamos estar cada dia, meu Deus, mais íntimos do Senhor, mais perto, cada dia mais longe, mais afastado do pecado, das coisas erradas. Ajuda-nos a discernir, Pai, até os pecados que nos são ocultos, até os erros que cometemos, meu Deus, involuntariamente. Ajuda-nos, Pai,
pecamos contra Ti, contra nossos irmãos, Pai. Humildemente nos achegamos a Ti, à mesa do Senhor, à mesa da ceia, com humildade, com o coração quebrantado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém.